Olá, olá, boa noite, boa noite. Novamente sejam todos muito bem-vindos a este segundo dia do nosso treinamento. Isso mesmo, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho e vocês vão ficar conhecendo mais algumas aulas que vai ter dentro do curso Pincelando com Arte, tá bom? Mais uma vez, eu vou acompanhar a aula do treinamento em tempo real. Para responder, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem aí, vou estar respondendo por mensagem, tá bom? Estou aqui acompanhando a aula juntinho com vocês. E no final desse treinamento, vou entrar lá no grupo do WhatsApp para deixar, gente, uma oferta maravilhosa para todos que estão lá dentro do grupo, tá? Então, no finalzinho, quando fechar aqui o treinamento, eu converso com vocês lá dentro do grupo. Então, bora continuar aqui o nosso treinamento. Eu já venho aqui, ó, nessa parte para fazer o manto aqui da Nossa Senhora de Fátima. Tá. Para o manto aqui, ó, tem a parte dourada na beiradinha aqui, ó. Eu primeiro vou fazer a sua parte mais clara. Eu vou usar as seguintes cores: flor de malva, azul country, o palha e o branco. Eu venho aqui, ó, com um pouquinho do palha, pego uma pincelada de tinta, coloco lá no meu pratinho e venho aqui, ó. E por que eu gosto de jogar o palha para depois o branco? Porque eu acho, gente, que daí o branco vai ficar mais visível. E venho, ó, jogando um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho do palha, e aqui pode ser o palha. Quem não tiver o palha, pode usar também o marfim. Jogo um pouquinho mais e venho aqui, ó. Já posso, ó, trazer esse palha aqui do outro lado, respeitando aqui, ó, a parte dourada aqui do manto. Vem com mais um pouquinho aqui, ó. Entra um pouquinho aqui, ó, no detalhe da faixa dourada e venho espalhando esse palha aqui, ó. Um pouquinho mais e venho trazendo até aqui em cima. Espalhei bem aqui em toda a minha superfície. Eu pego uma pincelada do flor de malva, um pouquinho do azul country, faço uma misturinha rápida entre os dois e venho passando aqui, ó. Com a tinta, ó, bem em cima do risco, venho completando aqui, ó. Aqui pra cima, eu já venho esfumando, ó. Faço a junção aqui bem certinho, trago, ó, até aqui e venho esfumando, ó. Olha só. Mais uma pinceladinha do flor de malva e do azul country e venho, ó, com essa mistura trazendo aqui para baixo, ó. Vou colocando toda a tinta que tem no meu tecido aqui, ó, no desenho. Venho espalhando mais um pouquinho. Aqui, ó, vai pegar bem próximo aqui da rosa, ó, contorno a pétala e venho aqui, ó, espalhando essa mistura com cuidado, ó. Mais um pouquinho. E venho, ó, fazendo a junção aqui. Completando aqui, ó. Deixando essa parte do desenho mais escura. Venho com mais um pouquinho. Essa parte aqui, ó, também vou jogar, ó, um pouquinho. E aqui eu já posso, ó, jogar só o flor de malva. Depois eu venho com a pinceladinha do palha e jogo aqui por cima, ó. Vem com mais um pouquinho do flor de malva e do azul country para completar aqui, ó. Ajeito bem. Aqui também, ó, tem uma dobrinha, então eu já entro com uma sujeirinha dessa mistura para ajeitar aqui. Aqui, ó, nessa parte, ó, venho com a pincelada
do azul country e do flor de malva. Tem uma parte, gente, dessa dobrinha que vai ficar um pouco mais escuro e a outra parte um pouquinho mais clara. Deixa eu trocar aqui um pouquinho o meu pincel. Essa parte aqui, essa parte de cima aqui do desenho, ó, aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, ó. Então, eu venho com o azul country e com flor de malva e vou preenchendo aqui, ó. Pincel número 2, da 4, 2, 1. Venho, ó, preenchendo aqui, ó. Mais um pouco. Jogo aqui, ó, mais um pouquinho. Dessa parte aqui pra baixo, eu venho preenchendo com o palha, ó. Porque aqui já vai pegar claridade, ó. Trago até aqui e preencho, ó. Faço a junção de uma cor aqui na outra. Mais um pouquinho do palha, para mim completar, ó, aqui o risco, ó. E venho, ó, deixando bem retinho, ó, trazendo a tinta em cima do desenho. Aqui, faço esse movimento, ó. Vou e volto com o pincel bem em cima da divisa para fazer a junção dessas cores aqui, sem ficar espalhando muito. E pronto. Agora, ó, venho novamente com o pincel número 6. Agora eu venho com branco. Eu vou usar esse branco com um pouquinho do Aquarela Silk. Não precisa diluir muito, não. Só uso um pouquinho para favorecer aqui, ó. Então, venho, ó, jogando o branco aqui, ó, próximo da coroa. Eu venho contornando, ó. Ele vai ficar bem visível, chegando com esse branco, ó, em cima do risco. Passo aqui, eu posso entrar um pouquinho em cima do desenho. Deixa eu pegar aqui um pincel um pouco mais durinho, o mesmo número 8, só que o meu é mais, esse aqui é mais velhinho, ó, porque ele vai permitir eu fazer a junção aqui, ó, com o palha, ó. Então, venho jogando o branco, pegando, deixa eu tirar essa bolinha, pegando um pouco aqui em cima do palha e venho fazendo a junção, ó. Mais um pouquinho do branco aqui, ó, e faço, ó, a junção. Bem na beiradinha aqui do meu trabalho, eu vou entrar, ó, com um pouquinho do branco aqui, ó. É meio, ó, pra contornar, tão vendo? Venho com mais um pouquinho do branco aqui, ó. Jogo um pouquinho só em cima do risco, bem pouquinho, e espalho. Venho com mais um pouco. Venho aqui, ó. Vou deixar essa parte aqui, ó, entre um e outro, um detalhe e outro mais claro. Vou fazendo a junção, ó, com a parte que eu usei flor de malva e o azul country. Venho aqui embaixo também, ó. Vou jogar um pouquinho. Mais um pouquinho do branco. Sempre vou jogando aos poucos, ó. Entro um pouquinho aqui em cima do detalhe e venho esfumando ele pra cima da parte em azul e flor de malva. Mais um pouquinho do branco. Aqui, ó, ele tem que ficar bem forte. Tem que aparecer bem, ó. E venho espalhando. Limpo o meu pincel, venho com mais um pouquinho do branco. E o branco, gente, é uma tinta que seca rápido. Então, quando for usar o branco, ele estiver bem seco, coloca um pouquinho do Aquarela Silk ou água filtrada, que ele volta, fica mole, fica gostoso de trabalhar, tá? Ó, passei mais um pouquinho, venho trazendo aqui, ó. Vou ajeitando, puxando a tinta com calma, trazendo até aqui, ó, para dar esse movimento. Mais uma pinceladinha do branco, venho aqui, ó, bem em cima do risco e venho trazendo, ó, lá de baixo até aqui, ó. Aqui também vou puxar, ó, um pouquinho, venho com mais uma isca, ó, do branco, porque aqui, ó, eu preciso, ó, puxar essa tinta bem em cima do risco, ó. Volto com a sujeirinha
do azul country e do flor de malva, porque aqui, ó, depois do azul, do contorno, né, de branco, o azul precisa aparecer um pouquinho mais, e aqui também, ó. Então, eu venho jogando aqui um pouquinho mais, ó, e pronto. Feito isso, ó, aqui tem a partezinha que é em dourado. Eu já venho, ó, antes de fazer essa parte aqui, que fica por cima, eu vou fazer essa parte aqui, ó, por causa da mãozinha dela, né? Isso vai favorecer o jeito de posicionar a mão aqui pra mim, tá? Pra fazer aqui, ó, essa parte, essas duas partes aqui que estão lá no o colo dela, eu não vou precisar muito detalhe aqui não. Então, aqui eu já vou preencher direto com palha e o branco. E eu vou usar um pouquinho do cinza country só para fazer alguns detalhezinhos. Eu vou passar, ó, com essa mistura aqui por cima do rosário. Então, eu venho com a boa pincelada de branco, pego bastante branco e vou usar junto só um pouquinho do palha, bem pouquinho. Venho, ó, preenchendo, tô com o pincel número 8, já vou trazendo a tinta, ó, em cima do risco. Venho preenchendo com cuidado, ó. Mas já vou jogando pinceladas de tinta bem generosa para cobrir bem, ó. Venho aqui, ó, em cima do risco. Tô usando o pincel número 8, da 421. Puxo aqui e venho aqui, ó, contornando, ó, com todo cuidado a mão. As bolinhas aqui, ó, as contas do rosário, ó, eu vou conseguir ver bem certinho. E essa parte é bom não desenhar. As contas aqui é bom fazer com pincel, depois o cabinho do pincel, para ficar bem arredondadinho, não precisa fazer o desenho. Venho aqui, ó. Venho já do outro lado. Vou trazendo a tinta, ó, em cima do risco. Venho aqui, ó, desse lado aqui também, ó. Se for necessário, quem quiser pegar um pincel de numeração menor, pode trabalhar, viu? Aí cada um vai trabalhar com o pincel que já tiver acostumado, que gostar mais. Ó, trago até aqui. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Ajeito. Eu gosto de cuidar, gente, da pintura nos mínimos detalhes, preencher os cantinhos, todo com muito cuidado, porque isso é o que faz um trabalho bem feito. Venho aqui, ó, com mais uma pincelada. Pego um pincel menor, venho trabalhando agora com o número 2. Venho com o azul country. Coloco lá no meu pratinho. Vou trazer a tinta bem na pontinha do pincel e vou deixar essa tinta um pouquinho mais mole, pegando ela junto com a aquarela silk. Eu venho aqui, ó, tinta bem na pontinha do meu pincel, contorno aqui por cima e venho aqui, ó, desenho um tracinho, ó, fino e delicado, ó, que é a costura aqui da beiradinha desse manto, ó. Contorno aqui também, passo um pouquinho aqui. Aqui, ó, tem mais uma costurinha. Gente, tem que ficar bem delicado, tá? Ó, mais uma costura. Aqui, nesse canto, eu posso escurecer um pouquinho, ó. Então, eu deixo a costura aparecendo e jogo um pouquinho do azul country e do flor de malva, ó. Aqui e aqui também. Jogo mais um pouquinho. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e venho, ó, fazendo a junção, ó. Venho aqui e jogo mais um pouquinho. É essa sombra aqui, ó, que ela vai... É do rosto, né, da cabeça dela, então vai pegar um pouquinho aqui. Venho com mais um pouquinho do azul country, jogando aqui, ó, e trazendo até aqui, ó. Aparece suave, bem delicado, mas aparece um pouquinho aqui no canto.
Desse outro lado, também vou jogar. Então, venho com mais um pouquinho do azul country e do flor de malva e vou seguir, ó, essa sombra aqui da cabeça dela, projetando aqui, ó, no ombro também, ó, dos dois lados, ó. Finalizo aqui suavizando bem desse lado, venho com um pouquinho mais da misturinha só para escurecer aqui, ó, um pouquinho a costura que pega aqui por cima e aqui também, ó. E pronto. Tá. Aqui tem alguns detalhezinhos, ó, nesse manto. São as dobrinhas, né, ó. Então, eu venho puxando, ó, com bastante suavidade, ó. Puxo. Ó, venho várias vezes em cima da mesma dobrinha, porque é pra ficar suave. Tão vendo? É só as dobrinhas mesmo, ó, da veste, ó. Aqui também. Venho com mais um pouquinho. Jogo aqui, ó. E trago até aqui embaixo. Aqui, ó, no cantinho, vou puxar, ó, uma dobrinha. Aqui ela fica um pouquinho mais escura e vem aqui, ó. Aqui também. E aqui, ó, uma dobrinha um pouquinho mais, ó. Pegando daqui de baixo. Deito o pincel um pouquinho pra ficar um pouquinho mais de tinta ali, ó. E puxo ela aqui pra cima. Essa daqui também eu jogo um pouquinho mais. E pronto, ó. É só isso. Eu já venho pra fazer, ó. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui de baixo, porque ela pega mais sombra. E depois eu faço aqui a parte do braço. Venho aqui bem no cantinho. Com o azul country. Começo com ele aqui, ó. Essa parte, gente, vai ficar bem mais escuro. Porque pega a sombra do braço, da mãozinha dela aqui. E da parte da veste também, ó. Então, eu venho pincelando. E aqui, ó. Já vai pegar uma parte, um contorno aqui, ó. No braço, bem fininho. Vem com um pouquinho mais aqui, ó, pra completar essa parte, ó. Essa parte que tudo vai ficar em azul. Até aqui, ó. Bem em cima do risco, estão vendo, ó? Venho com mais um pouco. Completando aqui o meu desenho. Aqui no cantinho, volto com um pouquinho do flor de malva, pra deixar aqui, ó, meio... Fica um pouco violeta, né, quando a gente mistura essas duas cores. Volto pro azul inverno, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, completo, ó. Sem limpar o meu pincel, tá? Eu passo pro flor de malva. Aqui também, ó, preencho. E venho, ó, contorno aqui a beiradinha da manga. E venho aqui, ó. Vou preencher essa parte aqui também com o azul country, ó. Mais um pouquinho. Aqui na parte de cima, eu venho com mais um pouquinho de flor de malva, jogando aqui junto com esse azul completo aqui, ó. A cruz, ó, venho fazendo a junção entre o flor de malva e o azul. Aqui eu vou mudar um pouquinho o meu pincel, porque aqui tem uma sombra da cruz. Então, eu venho com um pouquinho do azul country, sujeirinha do flor de malva, já vou pegando as duas cores juntas. Aqui, ó, faço uma parte, ó, da cruz, venho aqui, ó, pra cá também, vou puxar, ó, já vou deixar a sombra bem feito, ó, bem desenhado. E aqui na parte de baixo também tem, ó, a continuação da cruz, ó. Feito isso, ajeito aqui bem. Aqui também vem com um pouquinho, ó, do flor de malva junto com esse azul e ajeito aqui, ó, na mãozinha dela, ó. Ficou faltando um pouquinho de tinta. E pronto. Volto pro pincel número 8, venho com mais um pouquinho do branco e do palha. Vou usar as duas cores juntas e vou completar aqui, ó, o meu desenho. Completar a parte que ficou faltando aqui, ó. Então, eu venho com cuidado, ó, preenchendo. Trago essa misturinha até aqui em cima do risco. Venho com mais um pouquinho aqui. Aqui do ladinho também, ó. Mais um pouco. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho. E venho, ó, aqui
Vou pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, que vai favorecer para mim aqui, ó, na hora da união das cores aqui, ó, que nem aqui, ó. Sair do azul, ó, pro branco, aí, ó, com a Aquarela Silk, eu consigo fazer essa união bem certinha, sem precisar ficar esfregando. Venho aqui, ó, passo mais um pouquinho, ó. Ajeito aqui no cantinho, ó, da cruz, passo o contorno aqui nessa sombra. Mais um pouquinho de tinta. Preciso, ó, tampar bem a trama do tecido. Mais uma sujeirinha aqui, ó, pra vir em cima do risco, ó. E pronto. Limpo o pincel. Venho com um pouquinho do Flor de Malva e do Azul Country. Bem pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, eu vou puxando como se fosse, ó, franzidinhos da roupa. Eu vou puxando, ó, fazendo detalhes aqui, ó. Trago até aqui embaixo, até na divisão aqui, ó. E pronto. Observo bem certinho. Aqui eu venho com a sujeirinha, bem pouquinho rústico. É pouquíssima tinta no pincel. Pego uma pinceladinha, vou usar junto com a Aquarela Silk e um pouquinho do Azul Country, porque eu venho aqui, ó, bem no cantinho, escureço um pouquinho, ó, trago daqui de cima, e daqui, ó, vou puxar a sujeirinha, ó, como se fosse as dobrinhas, ó, do tecido que aparece aqui embaixo. Com o pincel, ó, limpo, eu dou uma suavizada. Venho com um pouquinho mais e forço, desenho aqui novamente. Tiro excesso de tinta do pincel, dou uma espalhadinha aqui, ó, ajeitando. E pronto. A parte aqui, ó, da veste, ó, já fica dessa forma. Eu só venho com a sujeirinha do branco aqui, ó, pra ajeitar aqui. Pego um pouquinho só do Flor de Malva e dou uma passadinha aqui, ó, para dar um encontro, ó, melhor entre uma cor e outra. Venho com um pouquinho do Azul Country, aqui desse lado também, dou uma passadinha, ó, para unir bem certinho essas cores, ó, e pronto. Volto novamente pro pincel número 8, um pouquinho do palha, eu venho, ó, passando aqui, ó. Vou pegando, ó, a tinta com aquarela, deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais durinho. Mesmo o número 8, ó, ele só tem os pelinhos um pouquinho mais curto, para facilitar aqui, ó. Então, passo aqui, já venho, ó, nessa parte aqui também. E aqui, ó, desse lado, eu esqueci, gente, de deixar aqui a beiradinha para fazer o detalhe dourado aqui que tem, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do Flor de Malva e do Azul Country, pego os dois juntos, já no meu pincel, e venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou escurecer aqui por baixo, ó. Venho escurecendo, trazendo aqui, ó, pra cima da manga. Aqui, ó, eu já venho fazendo alguns detalhes, ó. Como se fossem as dobrinhas, né, do tecido. Venho aqui por baixo, escurecendo um pouquinho. Aqui eu já vou preencher um pouquinho mais, ó, com o palha, ó. Escureço aqui e venho trazendo até aqui, ó. Faço a junção, ó, dos tons. Dou mais uma puxadinha aqui, ó, no cantinho, com o Azul Country e o Flor de Malva. E venho trazendo, ó, essa parte até aqui, ó, escurecendo, ó. Aqui, dou mais uma puxadinha, ó. Esse aqui, ó, eu vou unir com esse. E aqui tem mais um. Aqui, no bracinho, também, ó, vou escurecer um pouquinho, ó. Jogo a tinta e venho misturando em cima do palha. Já venho com branco. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Venho com branco, venho passando aqui, ó,
em cima do palha e vou fazendo a junção. Mais um pouquinho do branco, venho contornando essa parte, ó, essa parte que vai ser a parte dourada, né? Esse risquinho aqui, ó, e venho aqui, ó. Vou fazendo a junção aqui bem certinho, deixando essa parte aqui, ó, mais pro azul. Aqui venho novamente com um pouquinho do branco, pego esse branco com um pouquinho do Aquarela Silk, venho aqui por cima, ó, fazendo o desenho do braço, ó. E aqui, ó, viro o pincel, tinta voltada para baixo, porque, ó, entre uma marcaçãozinha e outra, eu tenho que reforçar com branco, ó. Aqui, viro um pouquinho o pincel e venho passando aqui, ó. Vou e volto com o pincel para ficar bem suave. Venho com um pouquinho mais do branco. Aqui também, ó, já venho passando, ó, o branco. Trago ele aqui de cima, ó, e venho trazendo até aqui, ó. Vou e volto, suavizando a marcação, ó. Deixando bem suave. E aqui, ó, também, fazendo a junção bem certinho com essa parte mais azul aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com o pincel número 2, novamente com um pouquinho do azul, Country. Venho aqui, ó. Aqui dentro, gente, eu vou usar esse azul Country, uma sujeirinha do rústico que tinha no meu pratinho, ó. Pra ficar um pouquinho diferente, estão vendo? Venho com o pincel número 2. Essa parte aqui, ó, da manga, eu venho contornando, ó. Passo aqui por cima e venho aqui, ó, puxo a voltinha, venho aqui, ó, puxo também, venho trazendo o contorno, ó, até aqui. Aqui, ó, eu venho contornando também, ó, fazendo a voltinha aqui, ó, bem certo. Aqui, eu vou puxar, ó, essa manga daqui, ó, e aqui, esse branco aparece aqui por dentro, ó, um pouquinho. Ele vem aqui, ó, e vem fazendo, ó, o contorno. Vindo até aqui. Volto, ajeitando aqui, ó, o desenho, com cuidado, um pouquinho de tinta no meu pincel, para ir suavizando essa marcação aqui de dentro. Aqui também, ó, venho suavizando, ó, mais um pouquinho do azul Country. Passo aqui e venho desenhando aqui por dentro, ó. Com cuidado aqui eu faço a voltinha, ó. E pronto. Vem com um pouquinho mais, ó, pra forçar, ó, deixar esse branco aqui um pouquinho mais visível. E pronto. Ó, feito isso, eu vou vir, ó, eu já posso vir retocando aqui essa parte de branco em alguns lugares, ó. Então, eu pego um pouquinho mais do branco, essa parte aqui eu quero deixar o mais visível, então eu vou jogando o branco aqui um pouquinho mais, ó. Mas eu preciso fazer a união, ó, bem certinho, com onde eu joguei o flor de malva e o azul. Vem com mais um pouquinho, aqui também eu quero que ele fique um pouquinho mais em evidência, então eu jogo aqui e venho, ó, esfumando bem, ó. Aqui na cabeça, ó, jogo um pouquinho mais do branco e venho, ó, fazendo a junção, ó. Respeitando a parte aqui, ó, onde eu vou fazer a parte dourada. Venho com mais um pouquinho, bem pouquinho tinta no meu pincel e venho, ó, contornando aqui por fora, ó. Mais um pouquinho. Vem trazendo até aqui, ó. Aqui, ó, jogo uma sujeirinha, ó, do branco. Aqui dentro, ó, também vou reforçar aqui, ó, onde pega a claridade, com um pouquinho mais do branco. Limpo o excesso de tinta do meu pincel, faço a junção aqui, ó. Aqui, bem no cantinho, também, ó, vou jogar um pouquinho. Aqui no cantinho, jogo um pouquinho mais do azul e venho, ó, misturando com o branco, ó. Tá,
Feito isso, eu já quero deixar essa parte aqui, ó, prontinha. Então, eu já vou também fazer a parte aqui em dourado. Eu vou usar o amarelo gema, amarelo canário, amarelo limão e um pouquinho do tijolo. Eu vou começar por aqui, ó, por aqui por baixo. Eu venho, ó, com um pouquinho, com a pincelada do amarelo limão, já vou pegar junto com o amarelo canário. E vou passando, ó, aqui. Venho trazendo aqui. Tô usando o pincel número 6, porque esse pincel já vai facilitar aqui pra mim, ó, número 6 da 421, ele já vai ficar, ó, da largura dessa faixinha, tá? Então, vai me ajudar aqui bastante. Já venho aqui, ó, pegando um pouquinho do amarelo gema. Esse amarelo gema, eu vou usar ele com um pouquinho do branco metálico. E venho puxando aqui, ó. Ou posso usar sozinho, tá? Eu vou usar aqui, ó, ia usar com branco metálico, mas eu vou usar ele sozinho mesmo. Trazendo até aqui, ó, pegando aqui por cima do azul, venho fazendo aqui, ó, o cantinho. E vou enlarguecer aqui, ó, um pouquinho, ó, com o pincel mesmo. Já venho com a sujeirinha do tijolo aqui por cima, ó, para escurecer um pouquinho mais esse amarelo. E venho puxando aqui, ó. Mais um pouquinho do amarelo gema. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Pego novamente um pouquinho do amarelo limão com o amarelo canário e passo aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui em cima eu preciso fazer alguns detalhes em cima desse desenho. Então, eu venho aqui, ó, com a pinceladinha do amarelo gema e vou fazer, ó, um detalhe, ó. Venho com o pincel de ladinho para ficar sempre do mesmo tamanho. E já vou puxar, ó, um detalhe aqui, ó, dessa forma. Já pego uma sujeirinha do tijolo e puxo aqui, ó, para ficar a cor igual. Dessa parte aqui, ó, eu puxo mais um. E aqui, ó, eu já vou puxar um detalhe lá para trás, ó. E puxo aqui também, ó. Venho com mais um pouquinho de tinta, puxo, ó, um pouquinho aqui, venho aqui, ó, puxando mais um detalhezinho, ó, um desenho, e puxo aqui. Aqui, ó, vindo pra trás, também eu vou puxar mais um novamente, ó, venho aqui e puxo aqui, ó. Ajeito essa parte aqui, ó, venho com um pouquinho mais do tijolo, passo aqui, puxo, ó, os detalhes daqui, encontrando aqui e pronto. Limpo o meu pincel, venho, ó, para essa parte dourada aqui, ó. Venho novamente com um pouquinho do amarelo canário e do amarelo limão, pego os dois juntos. Não preciso fazer, misturar muita tinta, não. Eu pego os dois juntos no pincel e venho aqui, ó, pincelando mais um pouquinho, trago até aqui, ó. Aqui eu já entro com um pouquinho do amarelo gema, pego mais um pouquinho, mais uma sujeirinha, e ele começa, ó, a ficar escuro aos poucos, porque eu não lavei o pincel, tá? Então, isso vai favorecer para mim também a mistura. No cantinho, pego, ó, um pouquinho do amarelo gema com um pouquinho do tijolo. Trago até aqui na flor, ó, na rosa. Ajeito e venho pincelando, vou e volto com o pincel para poder fazer a junção e misturar bem esses tons. Aqui, gente, o desenho é um pouquinho diferente, então eu vou precisar do pincel 0. Venho com um pouquinho do amarelo limão e do amarelo canário. Aqui eu vou fazer, ó, aquele movimento, ó, de ondas, como se saíssem umas ondas daqui, ó. Ó, daqui eu puxo outra. Já vou pegando aqui um pouquinho do amarelo melão, mais um pouquinho, com cuidado aqui para não pôr o braço aqui na parte de baixo. E aqui, ó, vou criando ondas, ó.
Venho com um pouquinho mais do amarelo gema e vou ajeitando aqui, ó. Deixando, ó, o finalzinho aqui desse desenho um pouquinho mais grosso. Volto pro amarelo canário e pro amarelo limão, que é os dois últimos aqui, ó. E deixo, ó, um pouquinho mais grosso esse detalhe aqui também. Aqui, gente, ó, o branco, ele vem até aqui no final. Então, com o pincel zero mesmo, eu trago o branco, ó, até em cima do risco, mais uma pinceladinha do branco, aqui, ó, e venho trazendo, ó, ele aqui, ó. Volto, ó, ajeitando, pego um pincel, ó, só pra fazer a união aqui, ó, e pronto. Ó, já fiz essa parte, agora eu já posso, ó, fazer essa beiradinha aqui, ó. Então, eu venho novamente com o pincel número 6. Eu vou começar, ó, daqui de cima, porque é onde fica mais claro. Então, começo aqui, ó, a preencher essa parte com o amarelo limão. Vou trazer até aqui, ó, só no comecinho, tá? Porque aqui ainda tem que passar o branco do outro lado. Ó, preencho. Mais um pouquinho do amarelo limão. Já venho, ó. Aqui eu vou usar separado, ó, o amarelo canário. Venho fazendo a junção aqui na parte de cima, ó, do amarelo canário e o amarelo limão. Já venho com um pouquinho do amarelo gema e venho pincelando aqui, ó. Mais um pouquinho do amarelo gema, ó. Trago até aqui, ó, e volto, ó, ajeitando. Venho, ó, com um pouquinho mais do gema. E jogo até aqui, ó. Aqui eu volto para fazer a junção, ó. Aqui, ó, por baixo, eu entro, ó, com um pouquinho do rústico para ajeitar, para deixar bem retinho esse desenho. Aqui eu entro com o pincel número 2. Já venho, ó, na dobrinha com um pouquinho do tijolo aqui, ó. Porque essa parte aqui, ó, aqui, ó, pega a sombra, né? Então aqui ela vai ficar um pouquinho mais escura também, ó. Faço a junção aqui para baixo e venho aqui para cima, ó, fazendo a mistura. Jogando tinta sempre aos poucos, com bastante cuidado. E aqui, ó, eu também preciso fazer os desenhos que tem aqui nessa parte dourada. Então, eu pego, ó, o tijolo, coloco lá no meu pratinho. Posso pegar ele com um pouquinho do branco metálico. Quem quiser usar aqui o branco metálico para fazer esses enfeites, ó, e puxo aqui, ó. Esse detalhezinho, gente, quem não souber fazer no pincel, é bom seguir bem certinho o risco. Venho com um pouquinho do amarelo gema. Coloco lá no meu pratinho, pego uma tinta de um lado só do pincel. Eu venho aqui, ó, pra fazer, ó, o desenho. E trago aqui. Aqui, ó, tem uma voltinha, ó. Então, eu ajeito aqui. Venho com mais uma pincelada. Aqui tem um relevo. Já pego, ó, esse amarelo gema com um pouquinho do amarelo canário. E venho aqui, ó, puxando, ó, fazendo os desenhos. Aqui, ó,
Vem dou mais uma puxadinha, faço a junção aqui, mais uma pinceladinha, puxo aqui, ó, um pouquinho, ó, pra cima, ó, e aqui, ó, tem mais uma voltinha. E pronto, ó. Já fica aqui, ó, na parte de cima, dessa forma. Eu venho aqui, ó, com um pouquinho mais do tijolo, pra ajeitar aqui e trazer, ó, essa parte mais escura bem em cima do risco. Pego uma pinceladinha do azul pra ajeitar aqui, ó, um pouquinho de tinta que passou. E venho aqui, ó, fazendo a parte de baixo. Essa parte aqui é bem mais simples, ó. Eu venho com o pincel número 6. Aqui eu começo novamente com um pouquinho do amarelo limão com o amarelo canário. Essa parte aqui, ó, onde que pega a claridade, aqui na faixa também vai ficar mais clara. Então, eu entro com o amarelo limão, um pouquinho do amarelo canário, faço aqui a junção, ó, com o amarelo gema, que veio de lá de cima, viro o meu pincel para mim trazer essa parte aqui, ó, bem, contornar o risco, e vou trazendo, ó, até aqui embaixo. Já pego aqui um pouquinho do amarelo gema, ó. Faço a junção, um pouquinho mais do amarelo limão aqui, ó. E o amarelo canário, vem trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho só, aqui, ó. Bem no cantinho. Venho com um pouquinho do tijolo, passo aqui, ó, faço a junção com essa partezinha clara que aparece aqui embaixo e puxo, ó, um pouquinho do tijolo pra cima. Venho com sujeirinha do amarelo gema, passo aqui, ó, pra fazer a junção, ó. Essa parte aqui, no entanto, ela tem um contorno. E o contorno dela é com um pouquinho do tijolo e do amarelo gema. Então, eu venho aqui, ó, trazendo daqui de cima um contorno com esse pincel número 6 mesmo, ó. Bem em cima do risco, ó. Vou trazendo até aqui embaixo. Limpo bem o meu pincel, um pouquinho mais do amarelo limão. Passo aqui, ó, e volto pra cima, fazendo a junção, ó, e deixando só a beiradinha. Deixando esse tijolo aqui, ó, só na beiradinha, ó. E pronto. Eu resolvi fazer as folhas e as rosas, para já trazer tudo pronto. Para as folhas, eu vou usar o verde pistache, o verde grama e um pouquinho do verde oliva. Então, venho aqui, ó, com o verde oliva. Começo, ó, aqui do cantinho. Eu posso usar esse verde oliva, gente, com um pouquinho do verde pântano ou do sépia, para ele ficar com um pouquinho mais de pigmentação. Já venho, ó, com o verde grama. Tô usando o pincel número 8, da 421, e venho, ó, fazendo a pontinha aqui da folha, e venho puxando, ó, trazendo o verde grama aqui pro outro lado. Mais um pouquinho, ó, aqui com cuidado, na hora que pega, que é na parte atrás do manto. Já entro aqui, ó, com o pincel sujo mesmo, com um pouquinho do verde pistache. Faço a junção e venho pincelando. Mais um pouquinho do verde pistache. Passo aqui no meio e venho aqui, ó, completando a folha por trás da outra folha e aqui do manto, ó. Completo bem. O restinho de verde pistache que sobrou no meu pincel, venho aqui do lado mais escuro, ó, dou uma puxadinha, faço a junção aqui bem certinho e pronto. Aqui, ó, venho com uma pinceladinha de tinta, bem pouquinha tinta no meu pincel, pra mim fazer aqui, ó, a sombra, que essa próxima folha faz em cima dessa. E aqui, ó, por trás do manto também, eu vou colocar uma sombra
só um divisorzinho mesmo entre... para sobrepor a parte do manto em cima da folha. Vem com mais um pouquinho do verde oliva. Venho aqui, ó, já na próxima folha, ó. Aqui, gente, eu não vou fazer fundo. Então, ó, levo a tinta bem em cima do risco. Verde grama, começo aqui, eu faço a junção, ó. Vou e volto para misturar bem os tons. Venho aqui, ó. Faço a ponta, ó, da folha bem fininha e venho puxando pro outro lado. Mais um pouco de tinta e venho, ó, trazendo. Aqui eu jogo um pouquinho mais, ó, do verde oliva. Esse meu verde oliva aqui, ó, como eu disse, vocês podem misturar com um pouquinho do verde pântano ou do sépia. O meu tá com um pouquinho do verde pântano, por isso que ele tá um pouquinho mais escuro. Mas é opcional, tá? Fazer só com verde oliva fica muito bonito também. Então, venho puxando aqui, ó. Mais um pouquinho e trago, ó, até aqui. Sujeirinha de tinta que sobrou do meu pincel, mas claro, eu jogo do outro lado. Venho novamente com mais um pouquinho do verde oliva. Passo aqui, ó. Venho completando o desenho, mais um pouquinho. Aqui, ó, eu já venho contornando o manto e venho fazendo, ó, unindo. Venho para o verde grama. Vou completar aqui, ó, a folha. Essa daqui, ó, a pontinha dela fica lá por trás do manto. E eu venho trazendo, ó, até aqui. Limpo o excesso de tinta do meu pincel. Faço a junção aqui, venho com um pouquinho do verde pistache. E passo aqui, ó, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, para completar essa folha, ó. Venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do verde oliva. Aqui por baixo, ó, vou passar um pouquinho. Venho aqui, ó, fazendo espalhando, ó, ele um pouquinho, para fazer, ó, a sombra que essa pétala aqui da rosa faz em cima. Vou jogar um pouquinho mais aqui também, ó, para unir essas folhas aqui no meio. Eu venho com um pouquinho, bem pouquinho, branco. Vou misturar, gente, esse branco com um pouquinho do verde pistache. Por quê? Porque eu quero dar uma clareada nessa folha, tá? Bem pouquinho. Então, venho aqui, ó, deixo a tinta e, ó, puxo, ó. Vou e volto pra não deixar muito marcado. Se ficou muita tinta no pincel, eu tiro o excesso. Pego mais um pouquinho, venho aqui, ó, vou e volto, ó. Mas quem quiser deixar a folha sem esse detalhe, vale também. Venho aqui, ó, puxo, ó, com esse movimento, vou e volto várias vezes, tiro a marcação de um lado, do outro, dou mais uma pincelada aqui e faço novamente, ó, vou e volto, ó, pra tirar a marcação. Do lado, ó, desse lado aqui, eu venho com a pinceladinha para me fazer uma dobrinha, ó, nessa folha. O que sobrou de tinta no meu pincel, venho desse lado aqui, ó, dou uma pincelada aqui, ó, pegando mais na parte de cima aqui da folha, da beirada aqui da folha. Venho nessa outra, deixo a tinta aqui, ó, e venho puxando, ó. Vou e volto várias vezes, venho aqui na beiradinha, tiro a marcação, ó, e venho puxando aqui pra beirada. Venho com mais um pouquinho de tinta, bem pouquinha tinta no pincel, venho, ó, trazendo, posso vir puxando assim também, o movimento um pouquinho menor, e venho, ó, puxando. Um pouquinho do verde pistache, aqui, ó, também vou fazer uma dobrinha, ó. Limpo, puxo bem certinho, respeitando a parte aqui da dobrinha. Aqui, ó, dou uma pinceladinha, aqui também, e aqui, ó. No meio aqui da folha, eu preciso fazer a nervurinha.
dou um espacinho entre a parte mais clara e a parte mais escura e puxo. Tinta de um lado só do meu pincel, continuo com o pincel número 6, dou um espacinho, ó, é como se fosse, coloco o pincel e puxo, ó. Aqui pra cima, vou fazer a mesma coisa e puxo as nervurinhas do lado mais escuro, ó. Reforço aqui um pouquinho e pronto. Eu tenho mais 5 folhas pra fazer e vou fazer, gente, da mesma maneira. Essas folhas aqui é bem fácil de fazer e eu tô procurando fazer o desenho da forma mais simples, mas que fique mais bonito para que todos vocês consigam aproveitar. Então, venho, ó, com verde oliva, lembrando que pode misturar esse verde oliva com sépia ou com verde pântano, fica bem bacana. E venho aqui, ó, fazendo a parte mais escura. Essas folhas, ó, eu posso brincar assim também, ó, passar menos verde oliva e venho, ó, jogando mais os tons mais claros, que é o verde grama e o verde pistache, para umas folhas ficarem diferentes, umas mais claras, outras mais escuras. Isso eu posso fazer, tá? E fica bem legal. Passei aqui, já venho, ó, com o verde pistache, completo a folha aqui, ó, trazendo até na pétala da rosa e já venho puxando aqui, ó. Eu vou preencher, gente, com verde pistache até aqui, ó. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho aqui fazendo a junção. Eu venho, ó, passando essa primeira mão de tinta nelas todas para depois dar aquela claridade ali, aquele efeito. Então, venho aqui já nessa, ó, mais um pouquinho do verde oliva. Essa daqui eu vou aumentar, ó, ela um pouquinho. Passo mais um pouquinho do verde oliva. Venho para o verde grama, ó. Aumento aqui a ponta da folha também. Venho com um pouquinho mais, ó, e vou completando, ó. Tampo bem a trama aqui da minha camiseta. Já falei para vocês, né, que pintar camiseta, gente, tem alunas minhas que já me falaram que tem medo, nunca pintaram o tecido da camiseta, mas é muito fácil. Sendo de algodão, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Venho aqui, ó, completo, ó. Eu gosto muito de pintar em camiseta, porque é um tecido lisinho, né? E muito bom de pintar. Já venho para a próxima, ó. E no curso, né, vocês vão aprender a pintar camiseta de algumas cores, inclusive pretas, né? Então, é para perder o medo mesmo. Venho aqui, ó, completo, com sépia, ó. Já passo com o pincel sujo mesmo, tá? Já passo, ó, para o verde grama, completo aqui, deixando a ponta da folha bem fininha. Ajeito, ó, vou e volto várias vezes. Ajeito aqui. Venho pro verde pistache, ó, completo aqui. Venho desenhando, ó, a pétala da rosa e completando aqui, ó, a parte aqui da folha. Aqui eu vou fazer uma pequena voltinha, ó, e volto, ó, ajeitando. Jogo um pouquinho de tinta aqui e já vem aqui, ó, para as duas últimas folhas desse lado. Venho com o verde oliva aqui, ó, por baixo, ó. Espalho um pouquinho. Verde grama. Completo. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Verde grama aqui, ó. Mais um pouquinho. Verde pistache. Venho desenhando aqui a pétala da rosa. Mais um pouquinho do verde pistache. Trago até aqui, ó. E puxo, ó. Já venho, ó, para a próxima folha. Aqui, ó, o verde oliva vem aqui para baixo, ó. Então, eu aqui, com cuidado, eu venho contornando aqui, ó, a parte da manga, aqui da veste, aqui, ó, do manto, né? Trago até aqui, ó. Já venho
Para o verde grama, mais um pouquinho. Mais um pouquinho do verde pistache. E venho fazendo a junção dessas duas cores. Mais um pouquinho do verde pistache, para me completar aqui, ó. Tá. Muda um pouquinho de pincel. Venho com a pinceladinha do verde pistache, junto com bem pouquinho branco, só para deixar esse verde pistache um pouquinho mais claro. E venho. Vou começar por essa daqui, ó. Passo um pouquinho aqui bem na beiradinha, vou e volto, dou um espacinho, ó. Venho com um pouquinho mais. Posso fazer esse movimento aqui também. Venho na beirada, ó, para tirar a marcação. E aqui, ó, mais um pontinho. Venho nessa daqui, faço aqui, ó, a parte mais clara para dar um movimento nessa folha. Puxo aqui, ó, vou e volto, ó, puxando lá pra beirada, ó. Mais um pouquinho. Deposito, deixo aqui, ó, aqui embaixo, um pouquinho mais claro, ó. E vou sumindo com a tinta lá pra beirada da folha. Eu já venho, ó, pra próxima folha, que é essa daqui, jogo a tinta aqui e venho puxando, ó. Vou e volto, tirando a marcação aqui da beirada, mais um tiquinho só, eu vou jogando, ó, tinta bem de pouquinho, tá? Vou e volto várias vezes, e aqui, ó, tem alguns movimentos. Posso ir pequenininho ou puxar de uma vez, tá? Puxando a tinta pra beirada. Venho, ó, nessa daqui, ó, venho de uma vez, vou e volto. Dou um espacinho, venho novamente, ou venho puxando, ó, pequenininho assim. Os dois jeitos, ó, o resultado é o mesmo, estão vendo, ó? E trago até aqui. Vem com um pouquinho mais, vem pra essa daqui, ó. Essa parte, essa primeira parte aqui, ó, vai ficar quase que toda, ó, atrás da rosa. Venho aqui, ó, fazendo a segunda puxadinha, ó. E aqui, ó, só vou gastando, ó, o restinho de tinta do pincel, ó. Espalhando bem, mas só gastando o restinho de tinta. Venho com a pinceladinha do verde pistache, faço uma dobrinha nessa. Aqui também, ó, vai ficar bonito fazer uma dobrinha. E eu adoro fazer dobrinha em folha. Eu acho que deixa mais bacana o trabalho. Aqui não vai dar para fazer gotinhas, então vamos caprichar nas dobrinhas. Aqui, ó, sobreponho uma flor em cima da outra. Venho aqui, ó, no cantinho para fazer uma dobrinha, porque essas duas primeiras aqui nem pegou bem certinho, né? Não pegou ela inteira. Venho, ó, para fazer a nervurinha aqui, ó. Puxo de um lado, de outro e mais um. Aqui também eu deixo o espacinho do pincel, ó, e puxo. Duas, ó. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, venho para essa daqui, ó, puxo. Mais uma. Venho para essa daqui. A tinta, ó, vai ficar virada pro lado que eu quero fazer a nervurinha. Limpo um lado do pincel, ó, aqui já vai ficar pro lado de cima. Puxo e puxo. Folhas feitas, eu já venho, ó, pra pintura das rosas. Para essa primeira rosa aqui, eu vou usar o vinho, púrpura, rosa escuro, o rosa chá e o rostinho de boneca. Eu venho, começo a preencher. Essa daqui eu vou começar a preencher por aqui, ó. Com cuidado para não entrar na outra rosa e aqui no manto, ó. Venho preenchendo, ó, com cuidado essa parte. E já vou vindo, ó, deixando essa parte aqui mais clara e escurecendo aqui, ó, o cálice, ó. Venho para o rosa chá. Faço a junção aqui. E venho preenchendo, ó. Sem limpar o pincel. Já venho trazendo aqui, ó, no desenho da pétala. Aqui por baixo, ó, também.
mais um pouco. Ó, pra fazer essa parte aqui, ó, de cima, eu pego um pouquinho do rosa chá, uma pinceladinha do rostinho de boneca, pra deixar esse rosa chá um pouquinho mais claro, e completo aqui, ó. E já fica um tomzinho, né, diferente, ó. Vem aqui do outro lado, completando essa parte aqui da pétala. Não chego aqui, ó, no miolinho, não. Eu venho aqui, ó, no cálice, pra dar uma clareada, ó. E espalho a tinta com cuidado. Mais um pouquinho, ó. Passo aqui e venho fazendo a junção, ó. Eu tiro essa marcação desenhada aqui de baixo. Limpo o pincel, volto pro rosa escuro. Passo aqui e faço, ó, a junção. Mais um pouquinho. Tinta na quina do pincel, estão vendo? Eu passo aqui, ó, e espalho lá pra cima, ó. Já pego um pouquinho do púrpura, deixo aqui, ó, e venho aqui, ó, no cantinho, mais um pouquinho do púrpura. Venho com esse púrpura aqui, ó, desse lado, repetindo aqui, ó, onde eu passei o rosa escuro. Eu venho com essa segunda camada de tinta, que é o púrpura, passo aqui, ó, e reforço aqui também, ó. Venho com o movimento dessa forma aqui, ó, pra tirar a marcação, ó, pra ficar uma profundidade aqui do cálice, mas sem marcação, tá, ó. Ajeito essa parte aqui, ó. Venho aqui no miolinho, espalho esse púrpura, ó, com cuidado. Pego uma sujeirinha, quase nada, do vinho, pra dar bastante profundidade aqui, ó. Espalho bem. Uma sujeirinha de nada do vinho, venho aqui, ó, escureço aqui um pouquinho. Mais um tiquinho só, jogo mais pra esse lado aqui, ó, que é a parte onde que fica mais escuro porque tá lá por trás, né? E volto, ó, espalhando bem. Eu vou jogando esse vinho aqui, gente, bem de pouquinho mesmo, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho espalhando, ó. Tanto pra cima, eu espalho, como pra baixo. Limpo o pincel, venho, ó, com um pouquinho mais do rostinho de boneca e do rosa chá e vou passar, ó, desse lado, ó. Não vou tirar essa profundidade que eu dei, tá? É só pra dar volume aqui nesse cálice. Faço a junção e pronto. Volto com um pouquinho só do púrpura. Aqui na folha, ó, na pétala da rosa, do lado de cima, jogo um pouquinho do púrpura, ó, e puxo, ó. Preciso puxar muito não, tá? Essa sombra tem que ficar mais aqui, ó, só na ponta da pétala mesmo. Venho aqui, deixa eu deixar a tinta bem no cantinho do pincel. Venho aqui, ó, puxo também, aqui, ó, aqui, em todas as pétalas. Eu vou fazer isso. E aqui, ó. Aqui, ó, vai aparecer bem pouquinho, mas eu jogo também. Tá. Fiz isso, agora, ó, venho com o pincel número 6, um pouquinho do rostinho de boneca e bem pouquinho rosa chá. Eu vou fazer essa mistura e vou desenhar as pétalas. Então, venho, ó, fica bem clarinho, estão vendo? Eu venho aqui, ó, tinta de um lado só do meu pincel, eu coloco, ó, começo por essa pétala principal, vou e volto para deixar a pétala bem esfumadinha, venho do outro lado, vou virando o pincel para a tinta ficar, ó, toda no tecido, vou e volto para também espalhar. Aqui, ó, no meio, eu vou fazer uma pétala, ó, pegando inteiro, ó. Conforme eu for entrando aqui para dentro da rosa, eu vou usar um pouquinho mais o rosa chá. Então, aqui do ladinho, ó, com o pincel sujo mesmo da minha misturinha, eu pego um pouquinho do rosa chá para fazer essas pétalas aqui, ó, na lateral. Um pouquinho mais do rosa chá, eu ajeito o cantinho, ó, dessa pétala principal para ela ficar um pouquinho mais escura e venho aqui dentro, ó, fazendo mais algumas pétalas menores, ó. E dessa forma, eu vou fechando a boquinha da rosa. Volto para minha misturinha, mais uma pincelada. Venho aqui, ó, com mais um pouquinho para me ajeitar o finalzinho dessa pétala aqui, estão vendo? Aqui, gente, ó, já cabe mais uma pétala, ó. Então, eu já vou fazendo. Se precisar colocar um pouquinho do rosa nela, eu pego. Sujeirinha do rosa chá.
Aqui também, ó, já cabe uma outra pétala, então eu já vou jogando as pétalas, ó, aqui da lateral. Venho com mais um pouquinho da minha misturinha, puxo, ó, uma pétala aqui, mais uma aqui e aqui, ó, para fechar a boquinha da rosa. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, porque eu preciso trabalhar essa pétala, ó, deixar ela esfumadinha e unir ela no meu trabalho. E pronto, ó. Já fechei aqui a boquinha da rosa. Venho com mais uma pincelada dessa misturinha. Aqui, ó, eu tenho que puxar essa pétala que tá aqui, daqui de cima. Ela vem até aqui, ó. Esse lado aqui, ó, vai ficar mais claro. Então, eu vou e volto até eu unir, ó, esse lado aqui da pétala na rosa. Aqui, ó, eu não termino a pétala. Eu começo, faço como se fosse um quebradinho, né? Um detalhezinho aqui nela, ó. Não pontinha, né? Mas um quebradinho aqui na pétala e venho puxando ela aqui, ó. Dessa forma. Já venho, ó, com mais uma pincelada de tinta pra mim fazer, ó, essa daqui. Essa vem até aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho que trazer ela até aqui. Viro o pincel e vou puxando, ó, a tinta lá pra cima. Faço a voltinha aqui, ó, dela. E vou puxando, ó, com cuidado, ela lá pra cima. Esse pincel número 6, gente, já vai deixar a dobrinha da pétala aqui, ó, do tamanho certo, tá? Pra esse tamanho de rosa aqui, ele fica bem certinho. Aqui, ó, eu já venho também trabalhando essa pétala e faço a voltinha dela aqui, ó. Essa aqui, eu já vou usar, ó, como ela tá lá por trás, um pouquinho mais do rosa chá nessa misturinha. Trago até aqui, faço a voltinha, vou e volto, ó, várias vezes, ajeitando aqui. Venho com um pouquinho mais do rosa chá. Aqui, ó, já vou fazer essa pétala, ó, que tá lá por trás, ó. E ela vai ficar mais, com um pouquinho mais do rosa chá. Venho aqui, ó, trazendo a voltinha dela até próximo do manto. Vem com um pouquinho mais do rosa chá, ajeitando aqui, ó, fazendo a voltinha, ó, com cuidado, ó. Pincelo várias vezes para ir misturando bem a tinta e trago até aqui, ó. Olha só, cheguei aqui, agora eu venho, ó, para fazer essa pétala aqui de baixo. Aqui, ó, puxo, ó, deixo a ponta dela bem fininha e venho deixando, ó, depositando toda a tinta que tem no meu pincel aqui, ó, para fazer a voltinha. Venho com um pouquinho mais do rosa chá, ó, pontinha, o comecinho da pétala, né, bem fininho, e venho, ó, pincelando. Essa segunda aqui, ó, de baixo para cima, eu pego um pouquinho da misturinha, com um pouquinho de rosa chá, porque ela não vai ficar, ela vai misturar, né, os dois tons, e venho aqui, ó, vou pincelando, ó, fazendo essa viradinha aqui, ó, com suavidade, gente, ó, dá a impressão que a pétala virou, a pétala da rosa virou, aqui pra fora, então, fica a largura dela bem certinho. Venho com um pouquinho mais dessa misturinha, aqui, ó, vou fazer uma pétala, ó, pegando aqui. E agora, gente, ó, depois que eu já fiz as pétalas principais, agora eu venho jogando as pétalas aleatórias aqui, ó. E como que eu faço isso? Eu só observo, ó, o espaço que eu tenho e onde eu posso jogar mais alguma pétala e jogo. É só isso. Claro, com cuidado para não exagerar, né? Tenho que saber dosar, ó, mas venho jogando pétalas, ó. Vou reforçando aqui algumas, ó. Aqui eu posso colocar mais uma pequenininha. Aqui do lado, ó. Aqui eu posso dar uma clareada nessa. Aqui também, ó, porque ela tá desse lado, né? Então eu posso dar uma pincelada. E aqui, ó, nessa daqui também. E aqui, ó. Com suavidade, ó. Eu observo se eu preciso reforçar, se eu preciso retocar alguma coisa. Geralmente, ó, eu só venho aqui na pontinha da pétala, ó, e afino um pouquinho mais, ó. Aqui, se quiser, ainda dá pra colocar mais uma pétala, mas eu não vou colocar não, tá? Senão fica muita coisa, ó. Como eu disse, tem que saber colocar a quantidade certa. Se exagerar, também não fica legal, tá? Venho aqui, ó, só vou retocando, ó, alguns lugares, ó. Só retocando mesmo algumas pétalas, ó.
Aqui eu vou reforçar, deixar um pouquinho mais claro. E aqui também, ó. E pronto, ó. Eu venho ainda, ó, com a pinceladinha do rosa chá. Aqui, ó, desse lado, do lado que eu deixei mais escuro, o lado que eu fiz a sombra, eu venho dando uma pinceladinha mais clara, ó. Do lado que ficou mais claro, eu vou usar, ó, o tom que eu fiz a misturinha, que é o rosa chá, com um pouquinho do rostinho de boneca. Essa parte aqui de baixo, ó, vem com um pouquinho do rosa chá e vou só fazer como se fosse, ó, uma dobra aqui, ó. Então, eu passo um pouquinho só do rosa chá, espalho aqui por cima com cuidado e aqui, ó, eu esfumo bem, ó. Venho com a sujeirinha do vinho, bem pouquinho vinho no meu pincel, e eu pego esse vinho com um pouquinho do Aquarela Silk. Porque aqui, ó, eu venho, ó, dando profundidade, contornando aqui, ó. Faço a junção bem certinho e pronto, ó. Tá feita a rosa. Essa aqui da frente, eu quero deixar ela um pouquinho mais clara. Então, eu vou entrar com um pouquinho do lilás seco. Eu vou pegar uma pincelada desse lilás seco. Coloco aqui no meu pratinho com um pouquinho do Aquarela Silk. Mais um pouquinho. E começo, ó, a preencher ela aqui, ó, com lilás seco, ó. Venho aqui, já venho trazendo, ó, a tinta em cima do risco. Deixa eu pegar aqui um pincel para preencher. Mesmo número 8, ó, só o pelinho dele que é um pouquinho menor. Eu já venho aqui, ó, fazendo com lilás, passando o lilás seco até aqui no cálice, ó, espalhando bem a tinta. E notem que eu deixei o miolinho aqui da rosa sem fazer. Por quê? Porque aqui eu vou usar um tom um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, pro final, eu venho com um pouquinho do rosa chá e vou completar aqui, ó. Venho com a sujeirinha do pink também. Aqui nessa eu vou usar um pouquinho do pink. E venho aqui, ó. O rosa chá, gente, com o pink. Olha que cor linda que dá. Dá um rosa mais vibrante, né? Ó. Então, aqui, ó, essas pétalas de baixo, eu vou preencher com essa mistura. Rosa chá com um pouquinho do pink, ó. E trago, ó, vou trazer até aqui. Aqui, ó, já vou puxando, ó, um pouquinho por causa do cálice, tá? Ó, puxando lá pra cima. Venho com mais um pouquinho do rosa chá e do pink e passo, ó, aqui no miolinho, esfumando lá pra cima. Venho aqui, ó, com a sujeirinha, é bem pouquinha tinta, do rosa escuro e do púrpura. Vou passar aqui, ó, no meio e vou espalhando. Venho puxando um pouquinho pra cá, ó, com suavidade. E venho, ó, puxando pro outro lado também, ó. Venho com um pouquinho mais. Venho com o pink aqui por cima, ó, pra deixar um pouquinho suave, ó. Mais uma sujeirinha, bem pouquinho do púrpura. Venho aqui no meio e puxo, ó. Espalho bem e puxo essa tinta lá pra cima. Venho com bem pouquinha tinta, ó, de púrpura e rosa escuro. E aqui, ó, no começo da pétala, eu vou puxar com essa mistura. Essas pétalas mais claras, eu venho, ó, com um pouquinho do pink e do rosa chá. E essas mais escuras, eu posso puxar, ó, com o púrpura. Então, ó, aqui eu venho com um pouquinho do púrpura e desse lado aqui, ó, também e aqui. Olhando a rosa assim, gente, parece que não vai dar nada, né? Ó. Mas aí é só cortar as pétalas do jeito certo e ela já começa a ficar linda, né? Limpo o pincel, venho com o rostinho de boneca. Eu venho aqui, ó,
para dar uma claridade nesse cálice. Dando essa claridade, eu já vou dar um pouquinho de volume para ele, faz aumentar o volume. Ó, ajeito a tinta e pronto, ó. Venho aqui por baixo, dou uma ajeitadinha, espalho a tinta, ó, sem deixar aquele risco dividindo. E venho com o pincel número 6 para mim fazer o corte aqui das pétalas. Eu venho, ó, com a pinceladinha do rostinho de boneca, só uma sujeirinha do lilás seco, junto com esse rostinho de boneca. Eu jogo um pouquinho, as duas cores são claras, eu misturo. Pro rostinho de boneca, pegar um pouquinho do tom do lilás seco, tá? Então, venho, ó, com essa misturinha e começo, ó, aqui na pétala principal, ó. Passo. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais firme. Ele estava molhadinho, então ele fica meio mole. Venho aqui, ó, do outro lado, jogo mais um pouquinho de tinta, vou e volto para fazer a junção. Aqui também, ó, sempre pego a tinta na hora de fazer essas pétalas, ó, meia de ladinho. Aqui, ó, já venho jogando, ó, mais uma pétala. Venho aqui desse lado, já vou jogar aqui também, ó, fora do miolinho, mais uma pétala. Aqui, ó, vindo pra dentro, vem com mais um pouquinho de tinta, ó, jogo, limpo um lado do pincel e venho aqui, ó, e jogo aqui uma pétalazinha, aqui, ó, jogo uma inteira, pegando aqui, fazendo a voltinha. Venho com um pouquinho, bem pouquinho rosa chá pra fazer, ó, essas pétalas aqui de dentro, ó. Aqui eu jogo um pouquinho e aqui também, ó. Aqui, ó, nesse miolinho, eu ainda posso vir, antes de começar a completar ele bem aqui, ó, com um pouquinho de púrpura, ó, pra dar um pouquinho mais de profundidade, tá? Venho com um pouquinho do lilás seco com o rostinho de boneca, passo uma pincelada aqui, ó, já fazendo a junção, ó, aqui também e aqui, ó, pra fechar, ó, a boquinha aqui da rosa. Venho aqui por fora com mais um pinguinho de tinta, ó. Essa pétala, ó, eu vou trazer ela aqui, ó, venho trazendo com cuidado, vou e volto para fazer a junção e aqui, ó, eu vou virando, ó, o pincel para deixar a pontinha dela bem fininha, ó. Venho trazendo a tinta, aqui eu faço essa virada, ó, pra ponta da pétala fica bem fininha. Essa daqui, ó, eu vou trazer ela aqui, ó. Então, eu começo, ó, a puxar ela daqui do ladinho. Aqui, ó, eu vou fazer a pontinha dela, ó. E aqui, ó, eu ajeito ela lá de cima, ó, na parte de cima, ó. E pronto. Venho, ó, com um pouquinho do rosa chá, bem pouquinha tinta no meu pincel. Aqui eu preciso fazer a separação dela, ó, tá vendo? Então, eu jogo uma pinceladinha, ó, deixo aqui no cantinho um pouquinho mais escuro, jogo uma pinceladinha pra desenhar bem a pétala, ó, e aqui faço a voltinha. Vou e volto aqui, ó, pra pétala ficar bem bacana. E aqui, ó, ainda posso fazer, ó, um detalhezinho aqui, ó, puxando aqui. Venho com mais um pouquinho da mistura de rostinho de boneca com lilás seco. Aqui, ó, eu posso fazer uma pétala pegando aqui, ó, tá? Mas eu vou fazer isso depois. Primeiro eu venho aqui, venho fazendo essa daqui, ó. Vou fazer essas daqui da lateral primeiro, porque daí fica mais fácil. Venho aqui, ó, fazendo a voltinha e trago até aqui. Ajeito aqui, ó, e puxo, ó. Venho do outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa. Venho trazendo até aqui, ó, essa pétala, ó, puxo lá pra cima o desenho, ó, tiro o excesso de tinta, se tiver muita tinta no meu pincel, porque essa ponta dela aqui, ó, já tem que ficar meio escura mesmo. Então, venho trazendo até aqui, pego um pouquinho mais de tinta, daqui, ó, eu posso puxar ela aqui, ó. Venho novamente com a sujeirinha
do rosa chá e venho desenhando, ó, a pétala aqui, ó, estão vendo, ó? Desenhei por baixo, agora eu venho, ó, fazendo a voltinha dela aqui, ó, dessa forma. Mais um pouquinho do rosa chá, entro aqui, ó, por baixo para escurecer, ó, ela aqui por trás. E aqui também, ó, vou escurecer um pouquinho mais essa pétala que eu já tinha feito antes. Mais uma sujeirinha de tinta, passo aqui, ó, para escurecer um pouquinho mais. Mais um pouquinho da misturinha de rostinho de boneca, reforço ela aqui, ó, e aqui. Nessas pétalas aqui, ó, mais escuro, eu vou usar, gente, um pouquinho de rostinho de boneca com um pouquinho do rosa chá. Então, pego um pouquinho de cada, faço uma misturinha clara e venho aqui, ó. Puxo, ó, a pétala, essa daqui vai vir até aqui no meio, ó, e vou e volto aqui por cima até espalhar, fazer a junção da tinta bem certinho, ó. E notem, ó, que já dá uma diferença no corte das pétalas. Mais um pouquinho do rosa chá e do rostinho de boneca, venho aqui, ó, puxando e trago essa pétala até aqui, ó, ajeito aqui por fora bem, vou e volto aqui, ó, trazendo até aqui na ponta da pétala, pego mais um pouquinho, aqui, ó, eu venho fazendo a voltinha para puxar, ó, essa pétala, deixo a ponta, o pezinho dela aqui bem fininho, e venho, ó, ajeitando. O tom de rosa aqui já fica um pouquinho diferente, né? Venho para essa daqui, ela pega aqui, ó, e aqui, ó, uma vai pegar por cima da outra. E venho trazendo, ó, puxando com cuidado a voltinha da pétala até aqui. Aqui, ó, na última pétala, vou passar uma pincelada aqui na beirada e venho fazendo a junção, puxando aqui para cima, ó, mas sem tirar a parte mais escura, estão vendo? Eu tenho que ter todo esse cuidado. Aqui, ó, jogo um pouquinho mais, como eu disse, essa rosa aqui era para ser um pouquinho bem mais clara, e venho, ó, puxando. Ajeito aqui com cuidado, venho com um pouquinho mais do rostinho de boneca e vou ajeitando, ó, algumas pétalas, ó, um pouquinho mais. Aqui, ó, eu posso fazer uma pétala grande pegando aqui, ó. Então, eu faço aqui, ó, uma pétala bem grande, pegando aqui, ó, na rosa, ó, de fora a fora, ó. Aqui, faço uma menorzinha, ó, ajeito essa daqui. Aqui, eu passo um pouquinho mais. Aqui também posso jogar um pouquinho de rostinho de boneca, para ficar um pouquinho mais claro. E aqui também, ó, para mim deixar essa rosa aqui um pouquinho mais clara, eu venho dando uma clareada, ó, nas pétalas. Essa daqui também eu vou clarear um pouquinho, ó. E aqui também, ó, posso jogar um pouquinho. Venho, ó, com a sujeirinha do rosa chá, bem pouquinha tinta no meu pincel. Venho aqui, ó, ajeito, ó, com cuidado essa pétala, tiro o excesso de tinta do pincel e venho, ó, só desenhando, ó. Puxo um pouquinho aqui pra cima, aqui também, ó. Venho com a sujeirinha de tinta aqui por baixo, pra mim desenhar, ó, essa pétala um pouquinho melhor. Tinta bem no cantinho do pincel, venho aqui, ó, escurecendo um pouquinho o começo dessa pétala, aqui e aqui também, ó. Só um pouquinho. Mudo o pincel novamente, venho pro pincel número 6. Venho com um pouquinho do rostinho de boneca. Aqui, ó, no comecinho de cada pétala, eu vou dar uma pinceladinha, ó. Eu acho, gente, que essa pinceladinha aqui deixa as pétalas mais visíveis, ó. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho só. Venho aqui e aqui, ó. E pronto, ó. A rosa já fica dessa forma. Se precisar retocar aqui, ó, o cantinho da pétala, é só vir com um pouquinho, ó, do rostinho de boneca e jogar aqui, ó. Só pra ajeitar as pontinhas, ó.
Estão vendo, ó? Bem pouquinho. Pincel de ladinho, eu jogo um pouquinho, ó, só pra afinar aqui, ó, pra dar aquela impressão que uma pétala pega por trás da outra, ó. Essa daqui também, ó, vem com a sujeirinha. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho só de tinta pra me ajeitar essa pontinha aqui, ó. E pronto, ó. A rosa já vai ficando dessa forma, só aqui, ó. E agora, pronto. Eu venho aqui pra fazer o rosário, as contas do rosário. E eu vou usar 4 cores: o amarelo canário, o amarelo gema, o siena natural e um pouquinho do marrom. Eu vou fazer, gente, essas bolinhas, quem tiver boleador pode usar. Eu vou fazer com o cabinho do pincel, tá? Porque eu não tenho boleador. Então, eu venho aqui, ó, com a misturinha de siena natural com um pouquinho do marrom. Pego, ó, a tinta no cabinho do pincel. Tem boleador. Usa, gente, o boleador que vai dar super certo, tá? Às vezes, eu faço com o cabinho do pincel. Quando é bolinhas um pouquinho maior, eu tenho uma caneta pra fazer, tá? Então, eu venho aqui, ó. Começo aqui, ó. E vou fazendo, ó, as bolinhas, uma perto da outra. Não vou conversar para não entortar minhas bolinhas, as contas, né, do terço. E venho aqui, ó. Mais um. Aqui, ó, mais um. Já venho, ó, desse lado também, pra fazer, ó. Mantendo aqui a distância, ó, certinho uma da outra. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma pinceladinha, um cabinho de pincel, né? Um toquezinho pra cada bolinha, ó. Pra cada conta, né? Venho aqui, aqui, aqui e essa daqui, ó. Tá. Agora, eu mudo meu pincel. Aqui também, ó, no pescoço dela, tem um colarzinho. Então, eu venho aqui, ó, faço uma bolinha, ó, maiorzinha, uma menorzinha, menorzinha e menorzinha. E depois eu vou ajeitar com o pincel, tá? Reforço aqui, aqui e aqui. Venho pro outro lado, ó, menorzinha, menorzinha, até sumir, ó. Então, aqui fica maior, menor, menor, menor e menorzinha. Tá, agora eu venho com o pincel 0 e vou pegar, gente, um pouquinho do marrom. Aqui no meu pratinho ainda tem um restinho do rústico. Então, eu pego um pouquinho do marrom e do rústico, pego com um pouquinho do aquarela silk. E por baixo, gente, de cada voltinha dessa, de cada pontinho, eu vou pôr, ó, uma voltinha. Aqui, ó. Ó, eu vou ver o lado que eu quero passar um pouquinho de sombra e venho, ó, marcando com uma pinceladinha, bem certinho, a tinta de um lado do pincel. Eu vou marcando essas contas, ó. Tem que ficar, gente, bem redondinha, mão firme, ó, pra não sair, né, não entortar o desenho. E venho pincelando, ó. E marco aqui, ó. Continuo desse lado aqui, ó, da mesma forma, ó. Venho marcando, espalhando para um lado e para o outro, ó. A parte de baixo das contas, ó, todas vai ficar mais escuras, estão vendo, ó? Vem com mais uma pinceladinha. Aqui, ó, é só pegar pouca tinta do pincel e mesmo usando o pincel 0, eu deixo a tinta de um lado só, tá? Pra fazer esses detalhes, ó. Tô usando o pincel da Castelo, aqui o C507. Aqui, ó, essas do pescoço, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar mais escuro a parte aqui de baixo, ó. Limpo um lado do pincel e venho marcando com bastante suavidade, ó. E aqui sai fora. Aqui, ó, desse lado, a mesma coisa, ó.
E aqui, ó, pega um pouquinho pro lado de fora. Esse colarzinho que ela tá aqui, ó, bem no meio, tem uma bolinha aqui pra baixo. E no meio dessa bolinha, eu venho com um pouquinho da misturinha de siena natural, tá? Feito isso, ó, venho com um pontinho um pouquinho do amarelo canário. Antes de vir com o amarelo canário, ó, venho com a pinceladinha do amarelo gema e passo nessas daqui, ó. Essas principais aqui que ficam ó, mais na frente, ó. Dou uma pinceladinha do lado mais claro, estão vendo? Ajeito aqui, aqui, venho aqui também, ó. Mais um pouquinho do amarelo gema e aqui. Agora, ó, agora sim, eu venho com um pouquinho do amarelo canário e vou colocar, ó, um pontinho de luz, ó. Principalmente nessas, ó, que tá aqui mais à frente. Elas vão aparecer, ó, um pouquinho mais, ó. Então, eu venho pingando, ó. Aqui também, aqui, aqui. Nessas aqui, ó, do canto, elas já vão sumindo, ó. Até sumir totalmente. E aqui a mesma coisa. Vem só com um pouquinho do amarelo canário. Vou passando, ó, até ela sumir totalmente. Aqui, ó, vai aparecer um pontinho do amarelo canário e pronto. Eu já venho aqui, ó, para fazer a parte da cruz. Então, eu venho com um pouquinho do amarelo gema. Vou pegar esse amarelo gema junto com o amarelo canário. Com pincel zero mesmo, eu venho contornando aqui, ó, essa cruz, ó. Vou fazer com zero mesmo, pra já ficar contorno aqui, ó, bem certinho. Mas eu posso fazer também com pincelzinho maior se quiser, tá? Ó, já tava usando, então eu vou sujar só esse. Do ladinho aqui, pra contornar essa cruz, volto novamente com um pouquinho do siena natural. Ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. E trago, ó, até aqui. Aqui dentro, ó, dessa parte, venho, ó, com amarelo canário e vou preencher, ó. É como se tivesse, ó, essa parte aqui da cruz fosse mais clara, tá? Então, ela é um relevo mais claro em cima da parte, ó, do contorno, que fica a parte de baixo da cruz, um pouquinho mais escuro. Vou ajeitando aqui, ó, pra ficar bem certinho, ó, essa parte. Volto aqui com um pouquinho do siena natural pra contornar, ó. Tem que ficar bem visível esse contorno. Venho aqui, ó. E aqui também, ó, só pra ajeitar, ó. Entre uma bolinha e outra, eu vou fazendo, ó, a junção, um cordãozinho, né? Que liga uma bolinha aqui, ó, uma ponta na outra. Venho aqui, onde que ficou faltando, ó, só colocando um fiozinho bem fininho, ó, aqui na cruz também. E venho seguindo aqui, ó, unindo, ó, essas contas. Venho aqui. Bem delicado, ó. E pronto. Olha só como que fica o rosário aqui, ó. Claro que o rosário tem aquelas partes, né? Cada 5 contas, daí tem uma que é maior, tá? Mas aqui eu quis fazer mais simples, então fica dessa forma. Pessoal, olha só, agora a gente já vem aqui para fazer a outra parte do manto aqui da santinha, tá? Mas essa parte, como é exatamente igual do outro lado que já foi feito, eu não vou fazer aqui para vocês, tá? Eu vou deixar esse desafio aqui para vocês. O lado aqui do manto é exatamente igual, tá? O que já foi feito, as rosas são da mesma cor, as folhas também são exatamente iguais. Então, enquanto vocês pintam aí essa parte aqui do manto, que é igual, como eu tô explicando para vocês, eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho do que vocês vão encontrar dentro do curso,
tá? E já eu volto com essa parte aqui, ó, toda feita, tá bom? Pra gente continuar o nosso trabalho, tá? E pronto, ó. A parte aqui das rosas já fica dessa maneira. Tá, pra finalizar aqui, ó, a Nossa Senhora de Fátima, eu quero fazer, ó, como se fosse um arco aqui. Eu vou usar, gente, esse bastidor como medida aqui, ó, pra mim fazer um arco. Pegando aqui, ó, um pouquinho acima aqui da coroa, ó. Eu vou marcar esse arco por fora com a caneta fantasminha. Então, deixo aqui, ó, eu vou fazer apenas uns pontinhos aqui por fora, ó. E venho trazendo até aqui. Só para me ver a medida aqui, ó, bem certinho. Essa caneta, ela vai sumir depois que eu usar, que eu for passar com ferro ou com secador aqui. Com calor, ela some, tá? Então, ó, pra colorir, pra marcar aqui esse arco, eu vou usar a tinta glitter, aqui da Acrylex, vou usar 3 tipos de tinta. Essa. Venho aqui, ó, com um pouquinho do Dimensional Metallic, tinta relevo, e ela é dourada. E venho aqui, ó, com glitter dimensional também relevo. Eu vou usar eles 3 juntos no meu pratinho com um pouquinho do Aquarela Silk. Então, eu coloquei uma pincelada, mais ou menos, de cada. Já fiz uma primeira misturinha e eu quero deixar essa mistura aqui um pouquinho mais mole, ó, só para ficar fácil de trabalhar com ela. E coloquei, gente, a mesma quantidade de cada um, tá? Venho com o pincel Pitois número 6, seguindo aqui a minha marcação, eu venho passando, ó, esse glitter e venho espalhando aqui, ó, pra dentro desse círculo, ó. Passo e venho, ó, espalhando aqui, ó, pra dentro do círculo. Aqui, ó, cuidado na hora de encaixar aqui na coroa, venho com mais um pouquinho. Aqui, ó, também venho, ó, encaixando com cuidado aqui na coroa. É claro que esse círculo que eu tô fazendo aqui é opcional. Eu, particularmente, não gosto de usar glitter na pintura. Se você também não gosta, não precisa, tá? Eu só quis fazer aqui, ó, como uma opção, para deixar como uma opção para vocês verem, ó, como fica bonito, né? Nesse caso aqui, até deixa, ó, a pintura um pouquinho mais bonita. Mas quem não quiser fazer, não quiser incluir aqui o glitter, não precisa, tá? Olha só, fiz puxando pra dentro, agora eu venho jogando, ó, espalhando um pouquinho pra fora, ó, pra não deixar essa marcação muito exata, tá, ó? Então, eu venho espalhando, ó, o glitter um pouquinho só pra fora. É pouquinha coisa, tá, gente? É só pra tirar, ó, essa divisão exata, ó, tá? Então, eu venho, ó, tirando a marcação, ó. Mais um pouquinho aqui, venho jogando, ó, um pouquinho pra fora. Aqui, ó. Deixa esse pincel, vem com qualquer pincel aí macio, pra mim poder encaixar, ó, esse glitter aqui na pintura, estão vendo? Então, eu venho, ó, com a pinceladinha e venho contornando aqui, ó, a pintura, ó. Com cuidado aqui na folha, pra não passar pra parte aqui, ó, pra não pegar em cima do risco. Aqui, ó, ficou faltando um cantinho, então eu venho jogando, ó, com bastante cuidado. Venho aqui na coroa, vou encaixando, ó, esse glitter aqui dentro. Aqui, ó, em todas essas voltinhas, ó. Chego com essa mistura de glitter bem próximo aqui, ó, do trabalho, ó. Pra contornar mesmo, ó. Venho aqui, passo mais um pouquinho aqui por fora, ó, tirando a marcação. E aqui, ó, ficou um relevo, eu ajeito aqui também. Venho aqui desse lado, ó, também vou trazer, ó, até aqui próximo, ó, da folha, tiro a marcação aqui, ó, e encaixo aqui bem certinho. Aqui também ficou faltando um pouquinho, eu já coloco. Aqui, ó, ficou um pouquinho mais claro, jogo um pouquinho de glitter, pra ficar, ó, meio amareladinho por igual, meio dourado, né, por igual. Ajeito aqui, jogo um pouquinho mais aqui no cantinho, ó, pra encaixar bem. E pronto, ó. O trabalho já vai sendo finalizado dessa forma.
E antes de mostrar para vocês como ficou, eu vou mostrar um pouquinho mais das aulas do curso. Aqui mais uma pintura em eco bag, um tema lúdico, né? A boneca da Anne, né? Uma boneca linda com girassóis para fazer, ó, em eco bag. Mas pode ser feito também em almofada, em camiseta, onde vocês quiserem. Aqui mais uma pintura em eco bag, mas claro, essa pintura pode ser feita onde vocês desejarem, em camiseta, dá para fazer uma tela lindíssima. É bem diversificada, tá? Então, mais uma aula do curso. Esse leão da tribo de Judá também é uma aula dentro do curso, foi feita numa camiseta preta. E assim, com mais esses trabalhos, completa 9 aulas dentro do curso. E aqui, gente, o nosso trabalho todo concluído fica dessa forma. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram aí esse treinamento comigo, a quem está lá dentro do grupo, que teve acesso ao material de apoio e está acompanhando o treinamento aqui juntinho, meu muito obrigada. Essa aula aqui do treinamento, essa santinha, completa as 9 aulas do curso. Essa aula, gente, vai ficar disponível aqui para vocês, as duas partes desse treinamento, por 4 dias, tá bom? Depois, como eu já expliquei, ela sai aqui, fica privado aqui no canal, porque ela vai lá para dentro do curso, tá bom? Então, é só quem adquiriu o curso que continua tendo acesso a essa aula aqui do treinamento, tá? Agora eu vou entrar lá dentro do grupo, vou conversar um pouquinho com vocês e vou liberar, gente, uma mega oferta para compra do curso Pincelando com Arte, tá? Então, assim, uma condição especial maravilhosa para vocês não perderem. Vocês já viram todos os temas das aulas, as aulas vão completa, com material de apoio, tá? Então, assim, é a oportunidade aí para vocês aprenderem a pintar técnicas diferentes e terem variedade de peça para oferecer a seus clientes, tá bom? Então, assim, pessoal do grupo, estou entrando lá agora para falar com vocês. Mais uma vez, quero agradecer de coração aí a todos vocês que acompanharam esses 2 dias de treinamento. Meu muito obrigada. É claro que foi tudo preparado com muito carinho para vocês. Um grande abraço e até o próximo treinamento.